Boa noite, irmãos, irmãs. Algum problema? Hã? Só ajeitar? Então tá bom. Bem, hoje nós vamos abordar um tema ligado à família, que conforme combinamos com o Departamento de Infância e Juventude da Casa, em uma quarta-feira do mês, o nosso tema a ser abordado é referente à família e as diversas nuances que abrange essa família. Hoje eu escolhi falar de 5 dramas familiares, 5 dramas que normalmente atingem as nossas famílias, tá? E nós costumamos dizer que a justiça dos homens é falha, imperfeita e erra sempre, mas que a justiça divina é implacável e não erra nunca. E essa é uma grande verdade. E a reencarnação é o mecanismo perfeito dessa justiça, porque a reencarnação é para nós, seres humanos, um processo educativo, em que Deus nos dá o livre-arbítrio para que façamos nossas escolhas, mas também dá para todos nós a responsabilidade dessas escolhas. Ao reencarnar, estamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou seja, colhemos o que plantamos. Porém, essa colheita deverá nos educar. Ela não vem como forma para nos punir. Ao contrário, é para nos educar. E a educação se dá através das estratégias amorosas da lei de amor. Pois a reparação dessas falhas cometidas acontecem sempre com a intercessão da misericórdia divina. Muitas vezes a gente não se dá conta. E às vezes até achamos que é uma coincidência, né, ou mesmo por acaso, que nós escolhemos entre milhões, bilhões de pessoas na Terra, a gente escolhe exatamente aquela pessoa. Às vezes a gente até namora 1, 2, 3, 4, sei lá, tem gente que namora um montão, né? Mas escolhe uma determinada pessoa e com ela a gente planeja toda uma vida, né? Porque ninguém casa hoje para separar amanhã. A gente junta os trapinhos, as escovas de dente, acreditando ser feliz para o resto da vida. Então a gente casa em busca dessa felicidade. E nós temos essa oportunidade de escolha. O livre-arbítrio nos permite isso, essa escolha. E a gente não só escolhe o nosso companheiro afetivo, como a gente também decide quantos filhos nós vamos ter, se eles serão biológicos ou se iremos adotar. Enfim, nós temos a possibilidade de decidir todas essas situações. E por que escolhemos esse, não o outro, né? Veja bem, é engraçado a gente pensar nisso, né? Por que esse e não o outro? E quando a gente forma essa família com essa intenção de ser feliz, a gente faz um sonho na nossa cabeça, um lindo sonho, né? De que a nossa família vai sim ser uma família feliz. Daquela família que a gente vê na propaganda de margarina, todos sorrindo, todos alegres. É lindo, não é mesmo? Só que não é bem assim. Infelizmente, nem sempre é assim. É claro que existem muitas famílias harmônicas, casais felizes,
filhos que convivem em um ambiente bastante satisfatório. Se respeitam entre si. Existe uma grande harmonia entre eles. Mas nós temos na Terra uma quantidade grande, aliás, bem maior, de famílias desajustadas, de famílias problematizadas, constituídas por pessoas feridas, de pais e filhos com dificuldade de se relacionarem. E a gente fica se indagando, por que isso acontece? Se a gente planejou a felicidade, se a gente dedicou aos nossos filhos o nosso melhor, nós sempre desejamos o melhor para os nossos filhos. Nós procuramos a melhor escola, nós procuramos dar a eles o melhor de nós. Porque essas dificuldades nos aparecem. O Espiritismo traz para nós a chave para a interpretação desses fatos, quando nos explica os objetivos da reencarnação. E olhamos não somente essa vida física que estamos vivendo agora, mas ele nos convida a enxergarmos o ontem. Quer dizer, além de pensarmos nessa existência, nas coisas que acontecem nessa vida, porque são coisas importantes, sim, que acontecem nessa vida, mas fazem parte desse contexto todo o ontem, outras existências. E é a mescla do ontem com o hoje, com o que está acontecendo e que o que já aconteceu, que a reencarnação oferece a nós essa compreensão do objetivo e da razão pela qual esses dramas familiares nos acontecem. Então, nós vamos enumerar 5 dramas ou 5 problemas que são muito comuns em nossas vidas, mas que quando eles chegam às nossas casas, quando atingem nossa família, podem determinar o fim desse sonho da família feliz. Esses 5 dramas promovem em nossa vida o processo de dor. E ao nos atingir, fazem um estrago danado nas nossas relações familiares. O primeiro desse drama é embaixo. Não, primeiro tem que ligar, né? Seria bom se ligasse aqui do lado. Só um minutinho, porque a pessoa aqui não é muito boa com essas coisas, sabe? Pensa uma pessoa que pena com eletrônico. Então, o primeiro desse drama é o desamor. E o que é o desamor? O desamor é a inexistência do amor, é a falta do amor, é a ausência de afeto, ausência de carinho, de respeito. É não ter interesse e nem preocupação com a vida do outro. O desamor nasce todas as vezes que aquilo que acontece com o outro não tem importância para mim. Todas as vezes que eu não me interessar pelo que acontece com a vida do outro, está faltando amor em mim. Esse desamor vai promovendo um desgaste nas relações. E esse desgaste pode ser na relação entre o casal, entre os pais e os filhos ou entre os irmãos. É desamor quando meu irmão passa dias trancado num quarto, pouco se alimenta, nem banho toma, mas isso não me abala, não mexe com os meus sentimentos, não me preocupa. É desamor quando eu vou na geladeira, vejo um pote de sorvete
e tomo ele todo e nem sequer penso que aquela sobremesa poderia ser a sobremesa que minha mãe reservou para a família toda no final de semana. É desamor quando minha mãe sai para trabalhar e eu encho a pia de louça e deixo para que ela limpe quando ela retornar do trabalho. É desamor quando o marido chega nervoso depois de um dia trabalhando e a esposa não quer nem saber o que é que se passou com ele. É desamor também quando a esposa chega para o seu marido e diz: meu amor, hoje eu notei um carocinho aqui atrás, veja aqui para mim o que é isso. Ah, mulher, isso aí não é nada, você não faz nada o dia inteiro, fica procurando caroço. Ora, é uma boa forma para curar logo, né? Quer dizer, já falou que não é nada, não precisa nem ir no médico mais, porque não tem nada mesmo, né? Esse desamor vai aos poucos abrindo feridas e quando a gente se dá conta, essas feridas já abriram um abismo de distância entre as pessoas. Com isso, a gente vai se afastando, se distanciando uns dos outros. Amai o próximo como a si mesmo. Segundo Jesus, esse ensinamento é o maior de todos e resume todos os outros e todos os profetas. Isso significa que todo bem que eu quero para mim, eu devo dar ao meu próximo também. Quer dizer que eu devo tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Então, onde não houver cumplicidade com a dor do outro, existe desamor. Assim como onde não houver cumplicidade na alegria, também é desamor. Porque às vezes um está alegre e o outro está triste, né? A gente olha aquela minha irmã, toda serelepe, só porque passou no vestibular de medicina, imagina só, grande coisa. Quer dizer, a outra está tão feliz, mas está causando raiva em mim. O desamor acontece, segundo o Espiritismo, porque nossas relações não nasceram no hoje. Os espíritos que se reencontram numa casa não vieram para um banquete, para um piquenique. Ninguém renasceu para viver um conto de fadas. A Terra não é um lugar onde os espíritos vieram para passear. Aqui a gente não veio com um passaporte todo carimbado. Eu sempre digo isso. Nós viemos com uma carteira de trabalho assinada por Jesus. Então, aqui não é um lugar onde se reúnem as almas sublimadas. Os espíritos que costumeiramente reencarnam na Terra têm graves problemas morais. Nós não conseguimos sentir a dor do outro. Querem ver uma coisa? Quem daqui desconhece que hoje, no mundo, morreram milhões de crianças de fome? Alguém desconhece isso? Não. Mas nós não conseguimos sentir essa dor. E isso dá para a gente perceber que nível moral que nós, que estamos aqui encarnados na Terra, possuímos. Então, quando estamos sofrendo o drama do desamor, é porque as nossas famílias estão reunindo espíritos típicos da Terra. Os espíritos típicos da Terra são assim: um é egoísta, o outro é orgulhoso, o outro é ambicioso, o outro é vaidoso, o outro é tudo de ruim. Enfim, são essas classes de espírito que formam as famílias na Terra.
O desamor nasce pelas nossas dificuldades afetivas. Nós não conseguimos nos relacionar amorosamente com as pessoas. Assim, não conseguimos ter uma família harmônica. E isso produz outras dificuldades, outros dramas. Porque quem acha que o nosso corpo físico não sente nada do emocional, está muito enganado. O nosso corpo físico reage a todas as questões emocionais que passamos. Então, quem passa raiva dia e noite não vai ficar bem a vida toda. Se você vive o tempo todo irritado, brigando, discutindo, teimando, medindo força com o outro, chorando no travesseiro, não tem como ficar saudável. Ninguém nasceu para viver desse jeito. Todas essas emoções acabam por agredir o corpo físico e as pessoas acabam adoecendo. Nós vamos desenvolvendo doenças decorrentes desse processo de desamor. Aí aparece as gastrites, a hipertensão, depressão. E para aliviar esses sintomas, a gente costuma tomar aqueles remedinhos, né, para sobreviver. Então, as doenças são o outro drama que nós atravessamos. E segundo a doutrina espírita, as doenças têm duas causas. As causas atuais e as causas do passado. As causas atuais nós adquirimos nessa existência, por conta do nosso desequilíbrio, como eu disse. Ficamos nervosos, ataca a gastrite. Fico irritada, sobe minha pressão. Então, alguma coisa no presente, nessa vida, eu fiz para contribuir no aparecimento dessa doença. Por exemplo, fumei muito e estou sujeita a ter um câncer de pulmão. E as doenças do passado estão relacionadas ao nosso planejamento reencarnatório, que já vem programado para que elas ocorram. E são 3 causas das doenças que os espíritos trazem do ontem. Vamos lá. Pode ser expiação, prova ou missão. Ela é uma expiação quando é um débito do passado. Por exemplo, no passado a pessoa bebeu demais. Então, nessa encarnação, nasce a criança, já nasce com um fígado comprometido, um fígado bem problemático. Isso é um sinal de que a história do ontem está desembocando no hoje. A segunda situação é uma prova, que será um novo aprendizado para esse espírito, porque nem toda doença justifica que o espírito é devedor da lei. Existem doenças que não estão relacionadas com o débito do ontem, mas é um aprendizado que o espírito deseja viver. E para ele isso vai significar um crescimento. Normalmente é uma escolha do espírito em sua programação reencarnatória. E a terceira causa é em missão, que é quando o espírito vem deixar uma lição para as outras pessoas. O espírito vem proporcionar para as pessoas um aprendizado através daquela doença. Por exemplo, a irmã Dulce. Pelo que nós sabemos da irmã Dulce, ela tinha só um pulmão. E por conta disso, ela se alimentava, ela almoçava somente uma pera. E dormia numa cadeira de balanço sentada. Então, imagine bem, tudo que a irmã Dulce fez nessa encarnação. Nós vamos imaginar que, nossa, ela veio só com um pulmão, porque na outra deve ter arrancado o pulmão no dente de outra pessoa. Não, claro que não. Com toda a capacidade de bem dela, é óbvio que essa doença era para mostrar para a gente que com todas essas dificuldades,
ela ainda conseguiu fazer todo o bem que fez. Ou seja, nós que estamos firmes e fortes, não fazemos 1/1000 do que essa mulher fez. Nós só podemos afirmar que uma doença está ligada ao nosso passado se não houver nada que eu tenha feito nessa encarnação que contribuísse ou que justifique o aparecimento dessa doença. Né? Porque, às vezes, a mulher grávida usa droga, né? Fuma crack, e daí o filho nasce todo problemático, com o pulmão, né? Doença respiratória. Não adianta eu falar, imagina, isso daí ele está resgatando, na outra deve ter feito coisa. Não, claro que não. A mãe contribuiu para aquela criança nascer daquela forma. Então, eu só posso procurar uma razão na outra encarnação se eu não achar nada que justifique nessa. Porque normalmente está nessa encarnação e nós estamos querendo jogar a culpa lá atrás, né? Bem, e o terceiro drama que as nossas famílias atravessam é a questão das drogas. E essa questão da droga acaba produzindo em nós e em nossa família muita dor, muito sofrimento, muito desgaste. Não só para o dependente, mas para todos os familiares. E a questão das drogas, aqui, nós não estamos falando somente das drogas lícitas. Estamos falando também das drogas ilícitas. Porque hoje existe uma grande permissividade com as drogas lícitas. O álcool é uma droga lícita. E a quantidade de vítimas que o álcool faz é enorme. Hoje, os jovens fumam menos que os jovens de antigamente. Mas, em compensação, bebem demais. Bebem muito. E é banal hoje beber. Vou dar um número para vocês do IBGE. Eles afirmam que o número de meninas entre 13 e 15 anos é maior do que o número de meninos que já tiveram contato com o álcool nessa idade. Entre 13 e 15 anos. Porque as meninas nessa idade costumam namorar os rapazes um pouquinho mais velhos, de 18 e 19 anos. E eles levam elas para as festas e lá elas ingerem bebida alcoólica. Então, as meninas fazem o contato com o álcool mais precocemente do que os meninos, mas, na quantidade, os meninos bebem mais. E as consequências desse processo é a banalização, como se isso fosse comum, né? Como se fosse correto beber. Tornou-se adulto, está liberado para a bebida. Agora vai consumir álcool. Como se fosse uma obrigatoriedade, como se fosse um rito de passagem. E isso não deveria ser assim, né? Porque a pessoa tem o direito de escolha, inclusive escolha de não beber. As drogas são uma fuga. É uma maneira de fugir da realidade, justamente pela dificuldade que as pessoas têm de lidarem com as questões do desamor. Elas querem agredir a sua autoestima. Outras vezes, o uso das drogas é uma forma que o dependente usa para agredir o outro. Por sentir desamor, busca refúgio nas drogas. Tem raiva do pai pelo desamor que sente, vai, se droga, querendo que o pai sinta a culpa pelo fracasso dele, pelo fracasso do filho. Ou para que o pai sinta o sabor do fracasso da educação que ele lhe deu. É uma estratégia de provocar sofrimento no outro. E isso é uma bobagem, porque a pessoa se destrói achando muitas vezes que está destruindo o outro, querendo agredir muitas vezes seus pais
acaba com a própria vida. Sem dúvida, um dos grandes dramas da nossa sociedade atual são as drogas. Mesmo porque a droga está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Nossos filhos estão caminhando ou por dentro dela ou às margens com ela. Porque as drogas estão dentro das escolas, estão nos condomínios, nos clubes, no barzinho, na balada. Em lugar nenhum nossos filhos estão seguros, estão protegidos. É preciso uma alta dose de amor da família, além de muita persistência e paciência para resgatar um dependente. E além do desamor, das doenças e das drogas, tem um quarto problema que afeta as famílias, que é a desencarnação. Quem de nós se prepara para perder um ente querido? Quem se prepara para assistir a partida de alguém que a gente ama demais e que vai embora antes da hora que a gente imaginou que ele iria? Até mesmo quando nossos pais se vão, que eles são mais velhos do que nós, e pela lógica eles iriam antes que nós, né? Quando isso acontece, normalmente é muito sofrido e muito difícil de aceitar. Que dirá quando essa lógica se inverte e quem vai primeiro é o filho. Aceitar a desencarnação de um filho é um processo muito doloroso, muito difícil. Às vezes, o grande drama da família é a questão da desencarnação. Porque, com certeza, a desencarnação de um filho é uma das maiores dores que o ser humano pode sofrer quando está encarnado. Quando isso acontece, normalmente nós nos questionamos, né? Por que isso aconteceu? Onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? A gente fica angustiado, inconformado pela perda desse ente querido. E que a gente acaba não se dando conta que esses fenômenos são importantes demais para acontecerem sem a presença de Deus durante o seu acontecimento. Nada acontece sem a permissão do Pai. Esse fato, que nos parece uma coisa absurda, mais tarde vamos entender os mecanismos da lei de causa e efeito. E aquilo que no momento nos parece ser só sofrimento, na verdade, é uma maneira que o universo nos impulsiona a uma mudança na conduta das nossas vidas, nos conduzindo na direção para uma nova história. Então, essa dinâmica muitas vezes nos escapa. Precisamos entender os mecanismos da sabedoria divina ao nos oferecer experiências que a gente precisa para podermos sublimar as nossas almas e superar os dramas quando eles nos acontecem. Superar uma desencarnação é sempre difícil, mas nós precisamos tomar alguns cuidados para conseguirmos superar. O primeiro é não se desesperar. Nós temos todo o direito ao choro, o choro de saudade, mas devemos evitar o desespero, porque o desespero não ajuda. Ele nos desestrutura e perturba quem partiu. Então, sentiu, chora mesmo, mas não permita que o desespero invada sua alma de assalto e te impeça de continuar a caminhada. A segunda
é não transformar a casa em um museu. Não deixar aquele quarto intocável, todas as coisas guardadas, um local que se transforma como num santuário. Quer guardar algumas coisas? Guarde. Não precisa tirar todas as coisas, apagar tudo, não. Não é isso. A pessoa foi importante e a gente quer preservar a memória dessa pessoa. Mas, se você deixar tudo como estava, você vai congelar aquele momento e criará ainda mais dificuldade para superar. Você tem o direito ao luto e viva esse luto o tempo que achar necessário. 1 mês, 1 ano, não importa, é você que determina. Mas chega um momento que a gente precisa se reconstruir. Passado o luto, precisamos ter resiliência e tocar a vida em frente. É isso que Deus espera de nós. O terceiro ponto a aprender com o desencarne é a lição. O que será que eu posso aprender com essa dor? O que foi que a pessoa que partiu deixou para mim como ensinamento? O que foi que ela proporcionou de melhor? O que eu posso trabalhar na minha intimidade para que eu vença os grandes dramas da minha vida? Se a gente não fizer essa dinâmica para entender o que podemos aprender com essa dor, a lição passa despercebida. Existem muitas famílias que depois que perde o ente querido, elas se comprometem com determinadas causas. Perde um filho com um câncer, ela se compromete com a causa do câncer. Perde o filho num acidente, elas vão se comprometer com esse tipo de coisa. E o último e quinto drama que sofremos na nossa família é a desistência. São aqueles que perdem o interesse pela manutenção do grupo familiar. O desinteresse provocado pelo desamor leva as pessoas a desistirem de enfrentar as dificuldades nos relacionamentos. E existem 2 tipos de desistência. Aqueles que desistem e permanecem ao lado, né? Alguém aqui já ouviu falar do papai e da mamãe que moram na mesma casa, mas cada um vive num quarto, o papai chega, almoça, a mamãe nem fica sabendo, né? Mas também existe a desistência daqueles que falam, chega, para mim deu, não dá mais do seu lado, estou indo embora. E esse tipo de desistência, quando a pessoa permanece do lado, mas dá um total desprezo para o outro, é muito sofrido. Fazer como se a pessoa não existisse é horrível. Khalil Gibran disse que o contrário do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Sabe quando um filho usa droga e o pai diz para ele, lavei as minhas mãos com você, não te considero mais meu filho. De hoje em diante, não tenho mais filho. Tem muitos pais que verbalizam isso. E isso pode determinar o fracasso total desse filho, como também o fracasso da família. Essa desistência é consequência do desamor. E as pessoas espíritas, né, costumam dizer, não, só vou dar um tempo, nessa encarnação eu não tenho condições de resolver esse problema, vou transferir para outra. Não adianta, gente. Melhor resolver agora. Como ensinou Jesus, reconcilia-te com seu companheiro enquanto está a caminho com ele. Não que a doutrina espírita seja contra a separação de casais. Não se trata disso. As uniões não são indissolúveis,
mas é necessário que antes se avalie se você já usou de todos os recursos de amor que você tem dentro de você. Se você já exauriu todas as possibilidades que disponha para resolver esse problema. Se a sua resposta íntima for não, eu não usei todas as possibilidades que eu poderia, então não faça, não desista, não vá embora. Porque a sua consciência vai te cobrar. Porque a cobrança é da nossa consciência. Nós não vamos passar por um júri que irá nos cobrar. É a nossa consciência que irá nos cobrar. Então, na dinâmica dos nossos dramas, o desamor, as doenças, as drogas, a desencarnação e a desistência são grandes dramas da nossa existência. Só que a porta de entrada de todos esses dramas é o desamor. É o desamor que promove essa desestruturação das nossas vidas. Se praticássemos o amor, se amássemos tudo aquilo que a gente é capaz de amar, ainda que algum desses dramas nos alcance, nós teremos forças suficientes para resgatar aquele que escorregou. Se meu filho escorregou nas drogas, o amor resgata, mas o desamor não resgata ninguém. Se uma doença acomete alguém da família, se tiver amor, será uma experiência bastante enriquecedora para o doente e para o resto da família, ao passo que o desamor tornará essa doença um fardo. Se a perda de um ente querido nos pega de surpresa, com amor e união da família, conseguimos superar a dor e nos fortalecemos. Quando algum desses dramas assolar as nossas existências, só o amor tem o poder de nos reerguer. Mas o desamor nos faz enxergar somente uma porta, somente a porta de saída, que é a desistência. E quando eu desisto do outro, eu no fundo estou desistindo de mim mesmo. Todas as vezes que eu tenho uma relação e eu desisto de um filho, de uma irmã, de uma mãe, do meu marido, da esposa, na verdade, eu estou desistindo de mim, desistindo da minha capacidade de amar um pouco mais. E a grande proposta que o Espiritismo nos traz é que a gente experimente tudo que puder, que possamos experimentar todo amor que temos. Se não der, tudo bem, vamos tocar para frente. Mas que a gente não tome decisões precipitadas antes de experimentar todo o amor que nos seja possível viver. Sob pena de sermos nós a chegarmos do lado de lá da nossa existência, colocarmos a mão em nossas cabeças e dissermos: nossa, quanto investimento foi feito em mim, e eu não soube corresponder a tudo aquilo que foi semeado em minha alma. Que possamos refletir sobre esses dramas nas nossas famílias e persistir, porque uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos.